A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Excelentíssimo Monsenhor Petrúcio, meus caríssimos irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus, eis que estamos aqui, diante do Senhor ressuscitado, daquele que na sexta-feira desceu à mansão dos mortos, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue, se fazendo único e verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse o profeta Isaías, 500 anos antes disso acontecer, quem de nós, quem de todos, haveria de prever algo assim? Quem poderia acreditar em algo assim antes que tivesse acontecido? Meus irmãos, para nós, 2000 anos depois, é fácil lembrar e dizer: Jesus ressuscitou. Mas nunca ninguém antes dele tinha vencido a morte. E nunca ninguém depois dele venceu a morte. Eis, meus irmãos, o grande acontecimento, a grande novidade, a razão e a fonte da nossa grande esperança. Cristo venceu a morte. Esqueça o costume, esqueça que estamos acostumados a saber que Ele ressuscitou. Imaginem o espanto e a alegria, imaginem o susto e a felicidade daqueles que o viram pregado na cruz na sexta-feira, quando agora, como ouvimos no Evangelho, um anjo da parte de Deus vai dizer: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Não se trata de voltar a esta vida, porque no Antigo Testamento, quando se falava em vida eterna, era uma repetição, uma continuidade deste mundo, desta vida. Eles não imaginavam a vida eterna de Deus acessível a nós, aberta a nós. Ou melhor, ninguém em lugar nenhum esperava algo assim. A morte para os antigos era uma realidade terrível. Não tinha nela nenhuma esperança, nenhuma alegria. Não tinha para nenhum deles, até a ressurreição de Jesus, a perspectiva de que eu, uma vez morrendo, sou acolhido por Deus em sua glória, na sua vida, e posso participar do reino pleno de Deus, da vida eterna de Deus, do amor pleno de Deus. Não existia algo assim. Para eles, pode consultar o Antigo Testamento e também tantas outras culturas antigas. Quando se falava em morte era sempre algo terrível. O próprio Antigo Testamento vai dizer: a mansão dos mortos não vos louva, Senhor. Não ganhas nada se desço à mansão dos mortos, só os vivos podem vos louvar. Ninguém tinha perspectiva de futuro quando se falava em morte. Descer à sepultura para os antigos era como se fosse o fim das alegrias. Muitos acreditavam numa vida após a morte, mas era uma vida escura, uma vida sem graça, uma vida sem nenhum sentido prático, uma vida que ninguém queria viver. Então, quando antigamente se falava em uma vida depois da morte, não alegrava ninguém, não animava ninguém, até ele morrer e ressuscitar. Aqui não se trata de um convite a morrer, mas se trata de uma mudança de perspectiva. Agora nós, por causa de Jesus ressuscitado, podemos, melhor, devemos olhar para a morte como São Paulo olhou um dia. São Paulo, encarando a morte, vai dizer: onde estás? Quem és tu? Qual é a tua vitória? Tu que eras invencível, foste pisada pela morte do Cordeiro. Tu que ninguém podia ultrapassar, agora foi ultrapassada pelo ressurgimento do Cordeiro. Sim, ele foi imolado, derramou seu sangue, verdadeiramente morreu e desceu à mansão dos mortos, aquele lugar sem graça, de vida escura que ninguém queria ir. E lá recebeu de Deus, como fruto de sua obediência e da fidelidade do Pai, o maior dom que pode ser dado a alguém: a vida plena
do próprio Deus. Deus o Pai, nessa noite, derrama lá do céu, na mansão dos mortos sobre o Filho, toda a plenitude, toda a glória do seu Espírito. O mesmo Espírito que Jesus teve a liberdade de dizer na cruz, como última palavra: em tuas mãos eu entrego. O Pai recebeu o Espírito do Filho, e lá da glória, hoje, nesta noite santa, despejou do alto, lá no fundo da mansão dos mortos, na vida do Filho que esperava a ação do Pai, essa força, esse dom, essa glória que é o Espírito Santo. E quando Jesus recebe na mansão dos mortos esse dom, a vida brilha, explode no mundo dos mortos, e um caminho para o céu é aberto. Por ele, Jesus vai passar, ou melhor, Jesus é o próprio caminho. Por ele, os justos passarão. Até aquele momento, até Abraão, como ouvimos citado hoje em uma das leituras, Isaque, seu filho, Isaías, como foi ouvido, Baruque também, todos eles e os outros que agradaram a Deus, esperavam na mansão dos mortos. Ainda não haviam ido para a glória de Deus. Era algo inimaginável, impensável. Mas quando o Filho de Deus desceu lá e abriu esse caminho agora, nesta noite santa, eles podem entrar na glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, que não se esqueceu de ninguém e contemplou a todos por aquele sangue de Jesus apresentado diante do Pai. O sangue do próprio Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi apresentado a Deus na sexta-feira, às 15h, tendo entregado tudo a Deus, também entregou o seu Espírito. O Pai aceitou tudo e, vendo o sacrifício do Cordeiro, se agradou da sua oferta. Não é que Deus se agrade do sofrimento, da dor de Jesus. Deus, o Pai, se agradou de sua obediência, que foi provada pelo sofrimento. Ele foi macerado e ainda assim obedeceu ao Pai. Para livrar a pele, ele podia ter desobedecido. Entendem essa lógica? Para livrar a pele, ele podia ter dito: não, chega, não vou passar por isso. Mas não faria a vontade do Pai, quebraria a sua vida de obediência. Obediente ao Pai, ele pagou o preço. E foi a sua própria vida em resgate por nossas vidas. Meus irmãos, as leituras de hoje nos fizeram caminhar por todos os grandes momentos da antiga história. Por isso demorou tanto, e nós esperávamos a luz de Deus, da glória da ressurreição, a plenitude da obra do Senhor. Mas foi dito para nós que Deus criou o céu e a terra, e ouvimos dizer na oração que o que acontece hoje, nesta noite santa, é maior do que a criação de tudo. A ressurreição de Jesus é maior do que a criação de tudo. Que coisa impressionante e bonita. Aqui, meus irmãos, o Senhor nos convida a essa meditação. O Senhor nos faz pensar na nossa vida a partir do que ouvimos. Depois da criação, o Senhor nos apontou o sacrifício de Isaque, ou melhor, de Abraão. Por que o Senhor nos falou hoje, na noite de hoje, de um momento tão duro, tão difícil da história de Abraão? Porque aquele menino Isaque, aquele filho, é imagem do Cristo. Ele que subiu ao monte Moriá para ser sacrificado. Ele que ali seria sacrificado em nome de uma obediência. E uma vez que quase foi sacrificado, o próprio Deus o devolve ao seu Pai, são e salvo. E aparece um cordeiro preso pelos chifres num espinheiro. Abraão tinha dito ao menino: o Senhor providenciará o sacrifício, providenciará o animal que será sacrificado. O cordeiro apareceu e foi ali imolado. Era um sinal de que um cordeiro um dia seria sacrificado no alto do monte, em Jerusalém, no alto do monte Moriá. E aquele sacrifício resolveria todos os problemas da condição humana, enquanto feridos pelo pecado, enquanto sujeitos à morte. É aquele novo sacrifício do novo cordeiro
do Cordeiro de Deus, que nos livra das condenações que merecemos. Meus irmãos, quando Isaque é de volta entregue a Abraão, é um sinal da ressurreição. Quando o pai que perdeu o seu filho o tem de volta, são e salvo. O Pai do céu entregou seu filho e ele foi sacrificado. Mas o Pai do céu o resgatou, o ressuscitou, e por isso hoje cantamos o aleluia. Desde a quarta-feira de cinzas, nós não cantamos aleluia. Hoje nós o ouvimos. Hoje brilhou para nós essa luz. Hoje a nossa perspectiva de vida deve ser cristológica, melhor, cristocêntrica. Toda a nossa vida, todo o nosso olhar tem que ser iluminado pela luz dessa Páscoa. Ele venceu a morte nesta noite. Foi dito na proclamação da Páscoa, lá no começo, primeiro ato dessa Santa Missa: só tu, ó noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Nós estamos aqui para testemunhar a hora que essa noite ficou mais clara que o dia, a hora que a escuridão de nossa vida recebeu a luz da graça de Deus, que transforma todas as coisas. E por que não me transforma? Talvez alguém se levante para dizer: padre, tudo bem, entendi tudo, concordo com tudo, creio em tudo, mas se Ele transformou tudo, por que a minha vida ainda é assim? Por que o meu coração ainda é assim? Por que eu ainda estou caminhando assim? Meus irmãos, nós podemos objetivamente apontar 1000 respostas, e todas elas serão sempre menores do que aquela que nos satisfaria. Mas a grande questão é simples: Ele venceu a morte. Ele transformou todas as coisas. Quanto mais o amarmos, quanto mais nos abrirmos a Ele de verdade, no dia a dia da vida, não é somente agora na hora da fé, mas lá fora, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na diversão, quanto mais o amarmos em tudo isso, quanto mais colocarmos sua vida em nossa vida, suas atitudes em nossas atitudes, suas palavras em nossas palavras, tanto mais perceberemos o efeito dessa ressurreição. E é assim que Ele vai mudando a nossa vida, pedindo licença. Hoje, Ele destruiu a muralha que nos separava de Deus pela sua obediência. Brilhou uma luz nas trevas, mais clara, ainda mais clara do que aquela do Natal. E por que o Senhor fez isso? Por que esperou tanto tempo? Reparem, de Abraão até a ressurreição de Jesus, são 1850 anos aproximadamente. Que história comprida, tantos altos e baixos. Por que Deus demorou tanto para enviar seu Filho e salvar o mundo? Porque Deus esperava que Israel percorresse o caminho, um caminho pedagógico, um caminho formativo, para se preparar para a chegada desse Messias. Se vem Deus para alguém despreparado para recebê-lo, é como se Deus não fosse nada, não fosse ninguém. Mas quando nos preparamos para Deus, só a luz de sua chegada, um anúncio distante de sua chegada, já faz o nosso coração palpitar de alegria, já faz a nossa vida viver uma esperança que só Deus pode dar. E quando Ele chega, sem dizer nada, já transforma todas as coisas, porque nos preparamos para Ele. Aquele povo precisou de 1850 anos de formação para que viesse o Messias. E quando veio, o povo que recebeu de Deus tanto carinho, tanta atenção, tanta revelação, ainda não estava tão preparado assim. Mas aconteceu naqueles dias, nesses dias que vivemos, o que as profecias tinham dito. Tudo foi consumado, tudo aconteceu. Por isso, o Senhor hoje se volta a nós sorrindo, se volta a nós alegre, não dizendo: vejam, eu venci, eu ganhei, eu sou poderoso. Não, isso nós sabemos, Ele sim venceu, Ele é sim poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele vem sorrindo para dizer a sua vida, para dizer a minha vida: eu estou aqui por você, eu não me esqueci de você.
Não tenha medo das dificuldades que você enfrenta, das dúvidas que baterão à sua porta, da insegurança que perseguiu você. Não tenha medo de nada, porque eu estou aqui. Eu venci a morte. Jesus, meus irmãos, não se mostrou a Pilatos, não se mostrou a Herodes, não foi ao templo dizer ao Sinédrio: está aqui, vocês me mataram e eu voltei. Não, ele se aproximou de quem o amava, de quem estava aberto a ele. Vitorioso, ressuscitado, ele voltou e se mostrou àqueles que se prepararam, passando pelo fogo e pela água, para se encontrar com ele, que mesmo depois de sua morte, suspiravam de esperança. Não é possível que termine assim. Não é possível que tudo o que vimos e ouvimos seja encerrado ali, naquele sepulcro. Não é possível que seja assim. Esse sentimento incomodava os discípulos. Mas ao mesmo tempo que vinha esse questionamento, não é possível que aconteça isso, que termine assim, também vinha o peso da fatalidade dos fatos. Já terminou, já aconteceu. Sim, mas não é possível, não adianta mais pensar nisso, agora é vida para frente, nós temos que superar o acontecido. E meus irmãos, essa lógica humana já estava vencida pela obediência de Jesus. Por isso, nossa lógica humana tem que se render à grandeza de Deus. Eu sei que nós temos, todos nós, temos uma ânsia de controle pela própria vida, ou na própria vida. Quem de nós não quer controlar os dias, as situações, as ocasiões, os encontros, os negócios e assim por diante? Se nós pudéssemos ser Deus, seríamos, mas acreditem, seríamos deuses terríveis. O problema, ou melhor, a solução, é que o Senhor é Deus em nosso lugar, desde sempre e para sempre. O Senhor então vem a nós para dizer: não tenha medo, não se preocupe. Eu que amo você, tenho o controle de tudo. Quem podia imaginar, meus irmãos? Ninguém imaginava que aquele crucificado hoje ressuscitaria. Ninguém podia imaginar. Era algo impensável de verdade. É tanto, veja como as mulheres hoje se aproximam. É na madrugada cedo do domingo. Elas vão lá. Por que elas vão lá com perfumes? Compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Porque na sexta-feira tudo foi muito às pressas. O rito que os judeus faziam para sepultar uma pessoa não pôde ser feito para a sepultura de Jesus. Repare que naquela noite eles celebrariam a ceia pascal. Era a festa mais importante da libertação dos judeus. Não era possível que os cadáveres ficassem ali crucificados. Então eles tiram depressa os cadáveres e vão colocar nos lugares deles. Não sabemos o paradeiro dos ladrões. Provavelmente, como tantos outros criminosos condenados pelo Império Romano, eles foram jogados aos animais para serem devorados ou esquecidos em alguma vala. Mas Jesus, por uma questão de piedade de seus discípulos, um tal de José de Arimateia, que foi pedir a Pilatos para tirá-lo da cruz e sepultá-lo, ele teve um sepulcro. O sepulcro não era dele, nem da família dele, não. O que ele disse é verdade: o Filho do Homem não tinha neste mundo onde reclinar a cabeça. Vai reclinar a cabeça na sua morte, num sepulcro, numa pedra que nem era dele. E ali seria o fim de tudo. As mulheres então, porque a Páscoa estava chegando, repare que de 3 da tarde até as 6 tiveram que tirar da cruz e sepultar. É muito rápido, não teve tempo para fazer todo aquele rito bonito de despedida dos judeus. Elas então disseram: passado o sábado pascal, para eles o sábado era uma Páscoa, ainda é hoje, passado o sábado pascal, nós poderemos ir ao túmulo e terminar o rito. Mas a preocupação delas é: e quem vai tirar aquela pedra que fecha o túmulo? Nós não temos força para isso. Elas vão preocupadas, repare, estão pensando em quê? Em encontrar algo maravilhoso? Não, elas estão pensando em encontrar um cadáver dentro do túmulo, porque era lógico. Esse é o controle de nossa lógica. Ou seja, as coisas só podem acontecer como sempre aconteceram. Mas Deus não se submete à nossa lógica. Nós que devemos nos submeter à sua sabedoria. Por isso hoje ouvimos falar sobre a sabedoria em uma das leituras.
para acolher a sabedoria que hoje nos deixa boquiabertos. Quando as mulheres chegaram ao túmulo, a pedra já tinha sido retirada. Quando elas entram e olham o túmulo, não está Jesus, e sim um homem vestido de branco da parte de Deus. E tem uma coisa para dizer: ele não está aqui, ele ressuscitou. Que palavra! Essa palavra era uma novidade naquele momento. Porque não se trata, meus irmãos, de dizer, assim como aconteceu com Lázaro, morreu, mas voltou à vida. Sim, voltou à vida para morrer de novo. Cadê Lázaro? Morreu de novo. O filho da viúva de Naim voltou à vida e morreu de novo. A filha de Jairo voltou à vida e morreu de novo. Aonde estão? Mortos. Mas Jesus venceu a morte para nunca mais morrer. Essa é a vitória de Cristo. Por isso a palavra ressurreição é uma novidade naquele momento. Ele não está aqui, ressuscitou. Sim, e o que é isso? Que palavra é essa? Ressuscitou? Não está aqui? Tem até uma confusão. Será que levaram o túmulo, ou levaram o corpo? No Evangelho de São João, Maria Madalena estará chorando quando se encontra com Jesus sem reconhecê-lo. E diz: se o Senhor tirou ele daqui, me diga onde colocou para eu ir buscar. Eles não têm ideia do que aconteceu de fato. É algo maravilhoso demais, algo grande demais. E eu desafio a qualquer pessoa neste mundo, neste universo, a apontar um acontecimento maior do que a ressurreição de Jesus de Nazaré. Isso muda o mundo, isso muda a vida, a lógica humana, a perspectiva de vida e de futuro, altera tudo, porque Deus tem tudo em suas mãos. E essa nova perspectiva põe em nós uma esperança que ninguém pode quebrar. O Senhor que venceu a morte, que não está no túmulo, que foi anunciado pelo anjo dizendo: ressuscitou, não procurem entre os mortos aquele que está vivo. Esse Senhor, poderoso, todo-poderoso, vencedor de tudo, maior que tudo, nos ama com amor eterno. Meus irmãos, quando alguém vence um grande prêmio, facilmente esquece aqueles que não estão mais no seu nível. Jesus poderia, como sendo o maior vencedor de todos, seguir adiante, ressuscitar, subir ao Pai e pronto. Morri por vocês, salvei vocês, olha, vocês me fizeram muito mal e agora eu vou para o céu e acabou. Mas ele volta sorrindo para dizer aos seus discípulos: eu voltei por vocês, eu morri por vocês, ressuscitei por vocês. Está aí uma afirmação que sempre me tocou pessoalmente. Se Jesus estivesse naquele tempo de sua morte, se só existisse neste mundo eu e Jesus, ele teria morrido na cruz por mim, teria morrido na cruz por você. Se só existisse você e Jesus neste mundo, ele teria hoje, nesta noite, ressuscitado por você. E toda a história que ouvimos para tanta gente seria só para você, seria só para mim. Dá para entender o tamanho desse amor? Não é que ele amou a humanidade, ele amou cada pessoa, cada um de nós, chamando pelo nome, conhecendo pelo nome. Como pode um Deus tão grande assim, tão poderoso assim, saber de mim, se lembrar de mim, se preocupar comigo? Depois de sofrer tanto, vence a morte e vem para me dizer: eu morri por você, eu venci por você, eu estou aqui por você, eu não vou perder você, não se afaste de mim. Como pode um Deus grande assim saber meu nome, se importar comigo? Dá para entender a dimensão desse espanto, desse mistério. Mas Ele sabe de nós, Ele nos ama, a ponto de hoje brilhar em nossa escuridão, trazer à nossa vida essa certeza e essa esperança: nada está perdido. Por maior que pareça a tragédia, Ele venceu a maior das tragédias. Por mais que pareçamos perdidos, vencidos neste mundo, não, Ele venceu e encontrou um caminho que nos salva. É o caminho da sua obediência, da sua submissão ao Pai. É o caminho que hoje nos convida a mudar de caminho, a alterar a nossa direção, a entregar a Ele de verdade toda a nossa vida. Está aqui, Senhor, o que vivi
e o que vivo agora. Também está aqui o meu futuro, eu coloco aos teus pés. Faz como o Senhor quiser. Eu confio no Senhor, porque o Senhor não me deixará entregue à morte. E o meu corpo, embora merecendo, não conhecerá a corrupção. Ou seja, o Senhor também me ressuscitará. A morte para nós agora, meus irmãos, não é mais aquele ponto final da alegria. Não é mais descer à sepultura. Não. Nós sabemos que agora nós temos uma vida e é eterna. Não é que a minha vida de qualquer jeito seria eterna. De que adianta uma vida eterna na mansão dos mortos? De que adianta uma vida eterna no inferno? A vida eterna que Ele conquistou para nós é a própria vida de Deus na eternidade. É para lá que estamos caminhando. Lá é a nossa felicidade perfeita. Lá é muito mais do que tudo que todo mundo junto sonhou de bom neste mundo. Lá é a própria existência de Deus. Lá é a própria felicidade de Deus que Ele hoje abriu para todos nós. Tenhamos, meus irmãos, essa consciência, coloquemos essa luz em nosso coração. E como hoje, de um modo tão tímido, a luz foi vencendo as trevas ao entrar na igreja e iluminando todas as nossas vidas como as velas que acendemos, o Senhor também faça conosco. Que Ele venha corrigir nossa vida quando estamos errados, que venha nos orientar quando estamos perdidos, que venha nos apontar o caminho quando estamos desnorteados e que venha nos pegar na mão quando estamos cansados. Venha o Senhor, mas não deixemos que Ele passe sem cumprir a sua obra. Deixemos que Ele realize em nós toda a sua grandeza e, participando dessa mesma grandeza, nós saberemos quem é aquele que hoje professamos como ressuscitado. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.